E a pergunta que não quer calar é: o que a banca pode cobrar no tópico promulgação da lei orgânica? Ela vai cobrar a data da promulgação ou vai querer cobrar os artigos da lei? Essa foi uma das perguntas que eu recebi das pessoas que estão acompanhando as minhas aulas. Fica comigo até o final do vídeo que responderei com base em uma análise de questões que fiz da banca Consulpan. Seja bem-vindo ao canal, você que está chegando agora. Vamos dar continuidade ao curso Conhecimento sobre o município de Tianguá para o concurso da Prefeitura. Antes de a gente iniciar a aula propriamente dita, eu vou fazer aquele velho pedido. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, porque só assim eu vou estar entendendo que vocês estão gostando do meu conteúdo e isso vai me motivar a gravar os próximos vídeos. Em aulas passadas, já estudamos a história do município de Tianguá, estudamos também os aspectos geográficos do município, estudamos na terceira aula a administração municipal e na quarta aula, que foi a última aula que a gente viu, estudamos sobre os fatores econômicos da cidade. A aula de hoje vai ser sobre a promulgação da lei orgânica da cidade. Nas próximas aulas, vamos abordar os demais temas, então acompanhe comigo todas as aulas do curso, porque vamos abordar o máximo de conteúdo possível para a gente poder gabaritar as questões da prova. Dessa forma, eu volto àquela pergunta inicial para a gente poder começar a nossa aula. O que a banca pode cobrar no tópico promulgação da lei orgânica? Ela vai querer cobrar a data da promulgação ou são os artigos da lei orgânica? Então, para ajudar a responder essa pergunta, eu fiz uma análise de questões anteriores que a Consulpan já cobrou relacionadas a esse assunto, e eu vou mostrar essa análise para vocês. Esse foi o estudo que eu fiz, e do lado esquerdo a gente tem aí os gráficos para ilustrar melhor, no lado direito são os assuntos que foram cobrados. Então, a interpretação desse gráfico é a seguinte: eu encontrei que, para o cargo de recepcionista/atendente do concurso da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte, a banca Consulpan cobrou 4 questões de lei orgânica do município. Já para o cargo de Guarda Civil Municipal, a banca cobrou 3 questões de lei orgânica. Ela também cobrou para o cargo de agente municipal de trânsito, cobrou uma questão de lei orgânica. Encontrei também para o cargo de jornalista de outro concurso que ela fez. Ela cobrou 4 questões de lei orgânica, mas a maior parte dos assuntos que ela cobrou de lei orgânica foi para os cargos de câmaras municipais. Cobrou mais questões, que no caso foram 7. Por meio dessa análise, pessoal, a gente pode perceber que a Consulpan ela não vai cobrar data da promulgação da lei orgânica da cidade de Tianguá. Ela pode até cobrar, sim, claro, isso não seria impossível, mas ela vai cobrar de fato os artigos ali dentro da lei. E os assuntos que foram encontrados nessas provas que eu analisei foram os seguintes: direitos e princípios fundamentais, cobrou competências dos municípios, cobrou direitos individuais e coletivos, cobrou o exercício da soberania popular, cobrou também segurança pública, cobrou meio ambiente, cultura, direito dos servidores, vedações e competências do prefeito, perda de mandato de vereador, processo legislativo e fundo municipal, certo? Então, esses foram os assuntos que eu encontrei que a banca cobrou. Sério, pessoal, depois dessa análise que eu fiz, eu acho que mereço a sua inscrição. Então, se inscreve aí abaixo. Então, pessoal, dessa forma a gente pode concluir que a Consulpan pode cobrar qualquer artigo ali dentro da própria lei. Porém, pessoal, com base nesses assuntos que ela cobrou nessas provas anteriores, a gente agora pode ter um direcionamento melhor em relação aos nossos estudos. E como foi que eu estruturei essa nossa aula? É fato que seria inviável eu trazer todos os artigos da lei orgânica do município de Tianguá, porque são 150 páginas, são mais de 100 artigos. Seria impossível eu estar aqui explicando artigo por artigo e eu também não teria essa capacidade de explicar artigo por artigo. Portanto, pessoal, eu trouxe alguns artigos que eu julgo ser muito importantes para a nossa prova, com base nesses assuntos que a banca cobrou nos últimos concursos e com base também na minha experiência de vida nos concursos, ok? Então vamos lá dar início ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Tianguá. Promulgação da lei orgânica da cidade. Primeiramente, você sabe o que é uma lei orgânica municipal? Vamos ver na sequência. As leis orgânicas são normas que regulam a vida pública municipal, estabelecendo as regras básicas de organização do município. Então, as leis orgânicas, elas vão regular
a vida pública municipal, vai estabelecer também regras básicas de organização do município. Por exemplo, a Lei Orgânica do município de Tianguá, ela apresenta regras de organização tanto do funcionamento da Câmara Municipal, do Poder Executivo, como também da administração pública local. Ela vai funcionar como uma Constituição local. Sabemos aí que existe a Constituição Federal, existe também a Constituição Estadual, e no município vai existir a Lei Orgânica, que é como se fosse uma Constituição do local. No entanto, do ponto de vista formal, elas são consideradas apenas uma lei. Ela representa a capacidade de auto-organização dos municípios. Então, por meio da lei orgânica, é que os municípios podem se auto-organizar. Eles têm essa autonomia de se organizar. Entretanto, ela deve atender aos princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e os princípios da Constituição Estadual. Ou seja, a lei orgânica municipal ela não pode ser contrária aos princípios dessas duas constituições, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, porque elas são maiores do que a lei orgânica municipal. Então vamos seguir adiante. Lei Orgânica Municipal na Constituição Federal. Antes de adentrarmos nos artigos da Lei Orgânica do município de Tianguá, vamos ver aí o que é que a Constituição Federal fala a respeito da Lei Orgânica Municipal. Lá no capítulo 4, que fala dos municípios, a Constituição estabelece: o município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, ou seja, com intervalo mínimo de 10 dias entre um turno e outro, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, ou seja, a própria Câmara Municipal vai promulgar a lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Então é o que eu falei anteriormente. A lei orgânica ela não pode contrariar os princípios da Constituição Federal e nem da Constituição do Estado. No inciso 1, ele vai dizer o seguinte: as eleições do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Isso não é novidade para ninguém, porque os mandatos são realmente de 4 anos, nessas eleições para prefeito e vice-prefeito e vereadores. Já o inciso 2 vai dizer: as eleições do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicada às regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. O que quer dizer essa aplicadas às regras do artigo 77? Então, pessoal, esse artigo 77, ele fala do segundo turno das eleições. Então, só haverá segundo turno das eleições naqueles municípios que tiverem mais de 200 mil eleitores. É basicamente isso que o artigo 77 fala. Ele vai dizer que só haverá segundo turno para aqueles municípios que tiverem mais de 200 mil eleitores. Vamos seguir adiante. Aqui eu trouxe para vocês um mapa mental para auxiliar na compreensão disso que eu acabei de explicar. Eu tive todo esse cuidado de criar esse mapa mental para que vocês realmente possam consolidar os conhecimentos apresentados aqui. Então, deem valor a isso que eu estou fazendo, estou me esforçando bastante. A Lei Orgânica Municipal, eu já expliquei, ela rege os municípios, ela vai equivaler à Constituição para os municípios, ela é a lei maior de um município também. Ela vai ser aprovada pela Câmara Municipal, que essa Câmara Municipal ela representa o poder legislativo do município, e para que a lei orgânica seja aprovada, deve ocorrer 2 turnos. O primeiro turno tem que ter a aprovação de 2/3 dos vereadores da Câmara Municipal, e no segundo turno também deve ter a aprovação de 2/3 também dos vereadores. Entre o primeiro turno e o segundo turno, deve ter um intervalo mínimo de 10 dias. Então, esse é o intervalo mínimo. Ou seja, aconteceu ali as votações no primeiro turno, espera-se no mínimo 10 dias para que ocorra o segundo turno. Então, aprovado no primeiro e no segundo, a Câmara Municipal vai fazer a promulgação da lei orgânica. Portanto, pessoal, esse é o procedimento para a aprovação de uma lei orgânica e também para emendas à lei orgânica. Para acontecer uma emenda à lei orgânica, vai seguir esse mesmo procedimento. Perfeito? Vamos seguir adiante. Ainda em relação ao que a Constituição fala sobre lei orgânica, eu destaquei alguns pontos interessantes.
O inciso 3 vai falar que a posse do prefeito e do vice-prefeito vai ocorrer no primeiro dia de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Isso também não é novidade para vocês. Já o inciso 4 vai falar: para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de 9 vereadores nos municípios com até 15 mil habitantes. Já no inciso E, que é o que nos interessa, vai dizer que a Câmara Municipal vai ser composta por 17 vereadores nos municípios com mais de 80 mil habitantes e até 120 habitantes. Isso é o que nos interessa porque Tianguá, como a gente viu em aulas passadas, Tianguá tem mais de 81 mil habitantes. Se Tianguá tem mais de 81 mil habitantes e menos do que 120 mil habitantes, então a Câmara Municipal de Tianguá deve ser composta por 17 vereadores. Uma observação importante que eu devo fazer é que na lei orgânica do município de Tianguá, lá está constando que a Câmara Municipal de Tianguá deve ter 15 vereadores, mas lá está desatualizada, porque não são mais 15, são 17. E por último, na letra X, vai dizer que as câmaras municipais dos municípios com mais de 8 milhões de habitantes vai ser composta por 55 vereadores. Principais pontos da Lei Orgânica Municipal. Pessoal, para quem já estudou a Constituição Federal, vai perceber que a Lei Orgânica vai trazer muita coisa parecida com a Constituição. Como eu disse anteriormente, seria inviável trazer todos os artigos para a gente poder estar estudando aqui. Sem contar que eu não teria condições de estar explicando todos os artigos. Como eu disse, são 150 páginas da Lei Orgânica. Então, apesar de eu não trazer todos os artigos aqui, eu sugiro que vocês deem uma lida nessa lei orgânica, pelo menos uma, 2 ou 3 vezes. Isso vai depender muito do seu tempo. E como eu disse também, foi baseado no que analisei das questões e de outras pesquisas que eu fiz, eu vou estar mostrando para vocês aqueles assuntos que acredito ser mais recorrentes em provas. Só lembrando que a banca pode cobrar qualquer coisa, portanto, se for possível, estudem tudo, certo? Mas se não for possível, deem uma atenção especial, principalmente aqueles assuntos que estão ligados ao seu cargo. Por exemplo, para quem vai fazer para o cargo de GCM, dê uma atenção especial àquela parte que fala de segurança. Já para quem vai fazer para os cargos que envolvem o meio ambiente, dê uma atenção ali para aqueles artigos que falam de meio ambiente. O mesmo eu falo para quem vai fazer para a área da educação, da saúde, mas se for possível, leem tudo, estudem tudo, porque nunca se sabe o que a banca pode cobrar de uma lei orgânica, de dentro ali de uma lei orgânica. Além disso, pessoal, essa aula é mais para dar algumas orientações e apontar aqueles tópicos que tem mais probabilidade de ser cobrado na prova. Mas como eu disse, leia a lei orgânica toda para melhor se preparar. Título 1. Dos princípios fundamentais. O município de Tianguá, unidade integrante do estado do Ceará e pessoa jurídica de direito público interno, organiza-se de forma autônoma, ou seja, o município de Tianguá ele pode se organizar de forma autônoma em tudo o que diz respeito ao seu peculiar interesse, regendo-se por esta lei orgânica, ele é regido por esta lei orgânica, e as demais leis que adotar, respeitados os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal do Brasil e na Constituição do Estado do Ceará. É o que eu já falei, tem que respeitar os princípios tanto da Constituição Federal como da Constituição do Estado do Ceará. O artigo 6 vai dizer: são símbolos oficiais do município a bandeira, o hino, o brasão, além de outros estabelecidos em lei, representativos de sua cultura e história. Então, pessoal, lembrem-se, os símbolos oficiais do município de Tianguá são a bandeira, o hino e o brasão, e outros estabelecidos em lei. Levem isso para a prova porque pode ser que seja objeto de cobrança. O artigo 8 vai dizer: são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Aqui eu peço bastante atenção a vocês, porque a banca pode dizer que no município existe o poder judiciário. Não existe poder judiciário no município, certo? Levem isso para a prova. Inclusive no próprio artigo 8 está dizendo aí que são poderes do município, o legislativo e o executivo. Além disso, eles são independentes e harmônicos entre si. Perfeito? Vamos seguir adiante. Ainda em relação ao título 1 dos princípios fundamentais, o parágrafo 1º vai dizer: o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, através dos vereadores, e diretamente pelo povo. Então, o poder legislativo ele é exercido pela Câmara Municipal, através dos vereadores, e ele também é exercido diretamente pelo povo, na forma estabelecida nesta lei orgânica. Já o poder executivo, ele é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado pelos seus secretários e órgãos que lhes são subordinados, nos termos desta lei orgânica. O poder legislativo é exercido
pela Câmara Municipal. Poder Executivo, exercido pelo Prefeito. Vamos aí seguir adiante. Agora, em relação ao título 2, dos direitos individuais e coletivos, o artigo 11 da Lei Orgânica vai dizer: é assegurada a inviolabilidade e a liberdade de consciência e de crença, assim como o livre exercício de cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Esse artigo é exatamente um artigo copiado lá da Constituição Federal e, basicamente, ele está dizendo que o município vai assegurar a inviolabilidade e a liberdade da consciência. Então, todo cidadão do município vai ter a sua consciência, vai ter ali a sua crença, a sua religião, e isso vai ser assegurado pelo município, assim como o livre exercício de cultos religiosos. Então, você é livre para exercitar os seus cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Também é garantido a proteção daqueles locais de cultos e suas liturgias. Isso engloba ali as igrejas, os templos, tudo que envolve a parte de culto religioso e liturgias. Todo cidadão tem direito de requerer informações sobre os atos da administração municipal. O que diz esse artigo é uma forma de transparência, ou seja, a administração municipal pratica vários atos e o cidadão ele tem direito de requerer informações sobre esses atos. Outro artigo muito importante que eu trouxe é em relação ao artigo 14. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são formas de assegurar a participação do povo nas definições das questões fundamentais de interesse da coletividade. Lembrem disso, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Elas são as formas de assegurar a participação do povo nas definições das questões fundamentais de interesse da coletividade. A banca já cobrou 2 questões referentes a isso, é por isso que eu coloquei essas 3 estrelinhas aí para vocês poderem dar uma atenção especial. Eu coloquei aqui o mnemônico para vocês poderem lembrar melhor. Plebiscito, referendo e iniciativa popular forma esse mnemônico aqui, PRI. Seguindo adiante aí. Agora, em relação ao título 3, da competência do município. É um assunto muito importante, essa parte de competências do município. Eu peço que vocês leem todos os incisos desse artigo, vão lá na Lei Orgânica, eu vou deixar o link dela aqui abaixo para vocês poderem estar dando uma olhada. E eu coloquei aqui apenas alguns incisos e destaquei também as partes importantes deles. No inciso 1 vai dizer que compete ao município legislar sobre assunto de interesse local. Então, ele vai legislar sobre assunto de interesse local. O município também tem competência de manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Então, compete ao município manter programas de educação infantil e ensino fundamental, mas com a ajuda também da União e do Estado. É competência do município criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então, ele pode criar um distrito, pode organizar um distrito e também pode suprimir esse distrito. É competência do município dar ampla publicidade às leis, decretos, editais e demais atos administrativos através dos meios que dispuser. Compete ainda ao município fixar tarifa dos serviços públicos, horários de funcionamento dos estabelecimentos industriais comerciais e similares e de proteção de serviços localizados no território do município. É competência do município decretar e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar as suas rendas, organizar os seus serviços administrativos, criando os cargos necessários e instituir o regime único de seus servidores. Pessoal, mais na frente a gente vai ver que o município já fez essa instituição aqui do regime único de seus servidores. Em relação à competência dos municípios, pessoal, eu trouxe esses incisos, mas como eu disse anteriormente, eu peço que vocês leiam todos, porque lá ainda vai ter incisos que são relacionados à área da saúde, à área da educação, à área do meio ambiente, e eu peço que vocês deem uma lida. Ainda relacionado ao título 3, nós temos aí que no artigo 19 é vedado ao município, agora é proibido ao município. O que é proibido ao município? Recusar fé aos documentos públicos. O que isso quer dizer, pessoal? Bom, é quando um servidor, a própria administração, ele não reconhece um documento como sendo verdadeiro. E isso é recusar fé aos documentos públicos. No inciso 8, temos aí, exigir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça ou instituir imposto sobre templos de qualquer culto. Então, o município não pode
instituir imposto sobre templos. No artigo 24, constitui encargo da administração municipal arcar com as despesas funerárias de pessoas pobres na forma da lei. Muitas pessoas não sabem disso, mas é importante frisar que a administração municipal ela tem um dever de arcar com as despesas funerárias de pessoas pobres, mas isso tem que ser de acordo com a lei. Agora a respeito do título 4 da Organização dos Poderes, capítulo 1 do Poder Legislativo. O artigo 26 vai dizer que o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Isso eu já mostrei para vocês. E a Câmara Municipal de Tianguá, ela será composta por 15 vereadores. 15 vereadores, que é o que está dizendo a lei orgânica, eleitos em pleito direto e secreto pelo sistema proporcional para mandato de 4 anos. Como eu disse para vocês, atualmente não são 15 vereadores que a Câmara Municipal de Tianguá tem, são 17. Isso porque o município de Tianguá tem mais de 80 mil habitantes e menos de 120 mil. E o que acontece nesse caso? O artigo 28 ele vai dizer que o número de vereadores para compor o Poder Legislativo será fixado pela Câmara Municipal através de emenda à lei orgânica. Então, por meio de uma emenda à lei orgânica, a Câmara Municipal vai fixar o número de vereadores, porém tem que observar os limites máximos de que trata o inciso 4 do artigo 29 da Constituição Federal. Esse inciso 4 do artigo 29 da Constituição Federal é exatamente aquele que eu já mostrei para vocês, que fala da quantidade ali de vereadores de acordo com a quantidade de habitantes que há no município. Então, como Tianguá atualmente tem mais de 80 mil habitantes, a Câmara Municipal deve ser composta por 17 vereadores. Ainda em relação ao Poder Legislativo, no artigo 49 vai dizer: cabe ainda à Câmara votar o regime jurídico dos servidores municipais, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. A Câmara Municipal de Tianguá já votou em relação a esse regime jurídico único dos servidores municipais de Tianguá, inclusive foi aprovado, e a gente vai ver mais na frente como que isso ocorreu. Seção 2 das emendas à lei orgânica. Já vimos como funciona para que uma lei orgânica seja aprovada. Para que uma emenda à lei orgânica também seja aprovada, ela deve seguir aquele mesmo procedimento. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Esse artigo vai falar de quem é que pode propor uma emenda à lei orgânica. Pode ser 1/3 dos membros da Câmara, pode ser o prefeito do município, pode ser por iniciativa popular, certo? Então, a população, os cidadãos também podem propor uma emenda à lei orgânica, mas tem que obedecer o disposto no inciso 11 do artigo 29 da Constituição Federal. Galera, eu não trouxe muitos artigos relacionados ao Poder Legislativo, porque geralmente concursos de câmaras municipais é que cobra muito esses artigos sobre o Poder Legislativo. No entanto, eu peço que vocês leiam todos os artigos, porque isso vai ser importante sim. Então vamos seguir com o nosso conteúdo. Capítulo 3 vai falar do Poder Executivo. Seção 1, prefeito e do vice-prefeito. O artigo 77 da Lei Orgânica vai dizer que o Poder Executivo Municipal ele é exercido pelo prefeito, com o auxílio de seus secretários municipais, diretores de órgãos públicos e administradores regionais. A seção 2 vai tratar das atribuições do prefeito. Fiquem atentos a essa questão também, que é muito recorrente em provas. O artigo 94 vai dizer que compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Ainda compete ao prefeito representar o município em juízo e fora dele. Compete ao prefeito sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal. Então o prefeito ele sanciona aquelas leis que foram aprovadas pela Câmara, ele também promulga as leis que foram aprovadas pela Câmara e publica essas leis. Ele também tem a competência de expedir os regulamentos para sua fiel execução e compete ainda ao prefeito vetar do todo ou em partes, os projetos de lei aprovados pela Câmara. Então, o prefeito também tem esse poder de vetar ou todo ou apenas uma parte dos projetos de leis aprovados pela Câmara Municipal. Ainda em relação à seção 3, que fala sobre as atribuições do prefeito, temos aí que compete ao prefeito prover os cargos, funções públicas municipais na forma desta lei orgânica. Compete ao prefeito dispor sobre estruturação, atribuições, funcionamento dos órgãos da administração pública e também desenvolver o sistema viário municipal. Além disso, ao prefeito compete estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei. Então esses foram os incisos que eu trouxe em relação ao Poder Executivo. Então vamos seguir aí para os próximos artigos. Outro capítulo da Lei Orgânica muito importante
é esse que fala sobre a administração pública. No artigo 95, ele vai dizer que a administração municipal ela obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E mais o seguinte, nos termos previstos no artigo 37 da Constituição Federal e artigo 154 da Constituição Estadual. Esses princípios são o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Decorem isso daí porque é uma questão muito recorrente também em provas, portanto, lembrem desse mnemônico, LIMP. Os cargos, funções, empregos públicos municipais são acessíveis aos que preencherem os requisitos da lei. Então, os cargos, funções e empregos públicos municipais são acessíveis aos que preencherem os requisitos da lei. Então, todo mundo que preenche os requisitos da lei pode assumir um cargo, uma função ou um emprego público no município de Tianguá. A investidura em cargos, funções ou empregos públicos na administração municipal depende da prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, pessoal, a investidura em cargos, funções ou empregos públicos da administração municipal depende de aprovação em concurso público. Então, para você assumir um cargo, uma função ou um emprego, você primeiro tem que ser aprovado em um concurso público. Esse concurso público ele pode ser tanto de provas ou de provas e títulos. Lembrem desse ou, porque às vezes a banca pode trocar esse ou pelo um e. Ela pode dizer que a aprovação em concurso público é em concurso público de provas e títulos. Tá errado. É de provas ou de provas e títulos. Pelo menos eu já vi muitas questões fazendo essa pegadinha. Portanto, lembrem disso. Ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão ou funções de confiança, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos em comissão e os cargos de função de confiança, eles são de livre nomeação e de livre exoneração. O inciso 3 vai dizer que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma só vez por igual período. Lembrem disso também, é de até 2 anos a validade do concurso público. E ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Ou seja, se o concurso tem validade de 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos, que no total vai dar 4 anos para poder a pessoa que foi aprovada ser chamada. Se o concurso tem validade de 1 ano, ele pode ser prorrogado por mais um, ou seja, no total vai dar 2 anos para que a pessoa seja chamada. Agora, se o concurso tiver 3 anos de validade, não pode, porque o próprio inciso está dizendo que a validade do concurso público é de até 2 anos, então não pode ser mais do que 2. Ainda sobre a administração. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, sendo que o direito de greve obedecerá aos termos e os limites de lei complementar federal. Ou seja, o servidor público municipal ele tem direito de se associar a um sindicato e ele também tem direito de greve. Porém, esse direito de greve ele tem que atender aos termos e os limites estabelecidos em lei complementar federal. O inciso 13 ele vai dizer que é vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário para 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos privativos de médicos. Fiquem atentos a esse inciso também, porque ele é muito cobrado em provas de concurso, em relação à acumulação remunerada de cargos públicos. A regra é proibido a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra. Porém, tem exceções, desde que tenha compatibilidade de horário. As exceções são, anotem aí, 1 cargo de professor com outro cargo de professor, 1 cargo de professor mais um técnico, 1 cargo de professor mais um científico e, de acordo com a lei orgânica do município de Tianguá, 1 cargo de médico mais outro cargo de médico. Esses cargos podem ser acumulados, da forma como eu coloquei aí. Na Constituição Federal vai dizer que os cargos privativos da área da saúde podem ser acumulados. Eles não especificam dizendo o que é médico. Mas aqui na lei orgânica do município de Tianguá está falando que são 2 cargos privativos de médico. Seguimos adiante. O parágrafo 1º vai dizer que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Esse é o famoso princípio da publicidade, que é a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo e informativo e de orientação social, sendo proibido não colocar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Então, esse é o princípio da publicidade. O parágrafo 7º vai dizer que lei municipal reservará percentual dos cargos ou empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências físicas, definindo os critérios de sua admissão. Esse termo, pessoas portadoras de deficiências físicas, já está desatualizado, né? Porque atualmente o nome correto é pessoa com deficiência, porque a pessoa não porta uma deficiência, ela tem deficiência, né? Ela não porta, como se ela portasse algum objeto, e não é assim. Então o nome correto agora é pessoa com deficiência, que é o PCD. Seção 2. Dos servidores municipais. O artigo 99 vai dizer que o município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta e, se houver, das autarquias e das fundações públicas municipais. Eu peço uma atenção especial em relação a isso, porque o município, em 2023, ele já fez essa instituição do regime jurídico único dos servidores do município de Tianguá, certo? Então, por meio da Lei Complementar número 1558/2023, de 11 de abril de 2023, essa lei ela instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tianguá, conforme dispõe o artigo 39 da Constituição Federal e artigo 99 da Lei Orgânica do município de Tianguá, e institui uma nova política de salário base de todas as categorias do município e dá outras providências. Então, pessoal, antes da aprovação dessa lei complementar, ali do dia 11 de abril de 2023, os servidores da Prefeitura Municipal de Tianguá eram regidos por CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Porém, após a aprovação dessa lei complementar, desse regime jurídico único, eles passaram a ser regidos por esse estatuto, né? Que é o regime jurídico único aí dos servidores. Então lá está disciplinando todos os seus direitos, todos os seus deveres. Então você que passar nesse concurso, que eu sei que vai passar, porque está estudando aqui comigo, está se dedicando, você será estatutário, terá ali o direito à sua estabilidade. Por outro lado, não terá direito a alguns direitos, como FGTS e tantos outros. Eu não irei abordar os direitos dos servidores de acordo com o que está lá na lei orgânica, porque lá ainda fala sobre o direito dos servidores de acordo com a CLT. Né, e os servidores atualmente não são mais regidos por CLT, e sim por regime jurídico único. Mas se você quiser dar uma lida lá na lei orgânica sobre esses direitos, você pode estar dando uma lida lá, e eu até sugiro que você faça isso. Outra coisa, eu não vou abordar aqui nada relacionado ao regime jurídico único, porque não foi cobrado no edital, só está cobrando lá a lei orgânica. E lembrando também que a mudança desse regime de CLT para estatutário é um marco muito importante para os servidores públicos do município de Tianguá. Sobre esse assunto, pelos vídeos que eu andei analisando, eu acho que eu sou o único que estou falando dessa mudança de CLT para regime jurídico único. Mas vamos dar continuidade. Bom, pessoal, o que eu tinha de falar, de abordar a respeito aí dos pontos mais importantes da lei orgânica, eu já falei. Porém, eu volto a dizer, vocês têm que ler toda a lei orgânica, porque nunca se sabe de onde que a banca vai tirar uma questão ali de dentro da lei orgânica. Além disso, pessoal, tem muitas outras coisas. Eu vou estar colocando aqui apenas as seções e os capítulos relacionados a cada área. Por exemplo, sobre a política urbana, quem vai fazer para os cargos aí esse pessoal aí que vão fazer para essa área mais envolvida aí com a parte urbana. O capítulo 2 vai falar sobre a parte de saneamento, quem vai fazer para essa área aí de vigilância sanitária, de saúde, dê uma lida, importante. A galera que vai fazer para o cargo de professor, dê uma lida nessa parte de educação. E é isso, pessoal, é vocês focarem naquilo que tem a ver com o seu cargo. Mas eu não estou batendo o martelo aqui dizendo que a banca vai cobrar diretamente desses capítulos, né, de acordo com o seu cargo. Mas é o mais lógico, né, se a pessoa vai fazer para a área de professor, o mais lógico é a banca cobrar ali alguma coisa relacionada à educação. Quem vai fazer para a área da saúde, dentro da lei orgânica, dê uma atenção especial à parte que fala de saúde. E no mais, pessoal, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Eu não vou resolver questões nessa aula, então se vocês quiserem, comentam aí abaixo que eu estarei aí fazendo um vídeo e disponibilizando, acredito que ainda essa semana,
relacionada a questões sobre a lei orgânica. Eu não vou colocar aqui porque esse vídeo já está muito longo mesmo. E no mais, pessoal, eu quero agradecer a quem ficou até o final. Se essa aula agregou alguma coisa, tanto em relação a seus conhecimentos, não só para concurso, mas para a vida, curta, comenta, compartilha e principalmente se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima aula.